Então, muito boa noite, bem-vindos ao Arranhol, aqui ao URDA, começar por aí, começar por agradecer à direção do URDA nos permitir estar aqui hoje para mais uma reunião de Câmara descentralizada, agradecer também aos colegas do Executivo a presença, ao público aqui presente também, aos colaboradores do município, para mais uma reunião de Câmara, onde serão discutidos alguns pontos de interesse para o nosso Conselho. Como é habitual, vamos começar por dar a palavra ao público aqui presente, para colocar alguma questão, Sr. Presidente da Junta. Peço só para irem ali ao púlpito e para se identificarem. Sim, sim. Na sua pessoa, cumprimento o restante executivo, funcionários do município, todo o público aqui presente, público lá em casa. Sr. Presidente, em primeiro lugar, é sempre ótimo recebê-los mais uma vez cá em Arranhol, aqui nesta casa que também considero minha. Um agradecimento muito especial ao URDA por receber mais uma vez uma reunião, desta vez uma reunião de Câmara. Quero começar por, em primeiro lugar, agradecer e dar os parabéns pela praticamente, ou seja, vamos esperar que seja mesmo cumprir tudo até ao final, o Plano Plurianual de Pavimentações e, atenção, devo salientar e agradecer o facto de, acima de tudo, não terem ficado apenas pelas vias que estavam mencionadas, mas, por exemplo, aqui a via que passa aqui junto ao URDA, que é extremamente importante, cá na nossa freguesia. Agradecer o facto de ter sido colocada este ano e de já estar então pavimentada. Depois então levantar duas questões, essencialmente, a primeira diria que é já um habitué, pelo menos sempre que vem cá à nossa zona faço questão de perguntar pela secção descentralizada dos bombeiros, como está o estado da proposta, quais são os próximos passos, como é que as coisas estão e também tentar ficar a saber a situação de como está o talude em Alcobendas de Baixo, se falta muito, porque já passou a festa, sei que não foi possível ser lá, vimos na altura, mas se há alguma previsão para o término. E pronto, diria que para já é tudo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedia também depois a identificação, por favor. Ora, boa noite. Rita Nunes. Boa noite, Sr. Presidente, e na sua pessoa cumprimento todos os da sala. Lá venho eu novamente com o site. Vamos aqui aos factos. No dia 26 de junho há um post no Facebook sobre o site. E nesse mesmo dia eu pergunto quando é que o site está pronto e em pleno funcionamento, ao que me respondem que isso já estava assim. E isto é público, qualquer pessoa pode ver. No dia 7 de julho eu dirigi-me à reunião de Câmara, portanto a última reunião de Câmara, a questionar o Executivo, tendo em conta que o site que estava, de facto, não estava acabado e muito menos em pleno funcionamento. O Sr. Presidente respondeu-me que o site não estava terminado, que era um projeto de vários meses, o que é normal, e nisso estamos os dois de acordo. No dia 11 de julho, publicaram novamente a informar a população de que o site ainda vai passar por melhorias e que amanhã, dia 22, vai então passar a ter o atendimento online. Portanto, eu gostava de saber porque é que não houve logo transparência com a população, porque é que se comunicou com grande pompa e circunstância um site que afinal estava inacabado e será que havia aqui alguma pressa para mostrar esta obra antes da publicação em Diário da República da data das eleições, Sr. Presidente? O Sr. Presidente disse-me também que os detalhes que eu lhe apresentei na última reunião eram subjetivos e como há falta de melhor parecer técnico, o site era bom e até foi feito por uma empresa bastante experiente. Mais uma vez, estamos de acordo. É uma empresa experiente, até porque já fez dezenas de sites para câmaras e juntas de freguesia do PS. Tanto que o site de Arruda é uma cópia de outros. Não, só lhe mudaram, de facto, mais ou menos a cor. Desculpem. No código-fonte, diz inclusive expressões como se copiado, não apagar, ou tem até nomes de outros municípios, como é o caso de Nazaré, Mirandela e Mafra. Como o Sr. Presidente disse que sem parecer técnico não tinha como responder e que as minhas notas eram apenas de gosto pessoal, eu hoje tenho aqui comigo um resumo de 23 páginas de um relatório de mais de 90 páginas sobre os problemas que este site apresenta. Eu prometo que não lhe vou ler aqui tudo, não temos tempo para isso, mas vou-lhe identificar aqui 3 riscos críticos principais deste site. As violações de conformidade ao RGPD e à NIS 2. Portanto, há uma ausência total de várias coisas para cumprir estas duas normas que coloca em grande risco o município.
a disparidade de seguranças das plataformas. Um site que foi acabado de ir para o ar tem protocolos de segurança desatualizados com mais de 5 anos. E as lacunas que nós identificámos também neste relatório sobre a ausência de um plano de resposta aos incidentes formais do requisito da norma NIS 2. Sr. Presidente, estes riscos que lhe falei implicam duas coisas muito básicas. O primeiro é que qualquer garoto que saiba brincar com a internet pode fazer danos graves à estrutura informática do município, que eu nem sequer vou dar ideias para não agarrar os mal-intencionados nesta ideia e fazê-lo, e põe-nos a todos em risco. E o incumprimento do RGPD e da NIS 2 coloca o município num risco de uma multa que varia entre os 600 mil euros e 1 milhão, em que num município com um orçamento tão curto, 1 milhão dá para fazer muita coisa. Sr. Presidente, reforço a pergunta que lhe fiz na outra reunião. Quem é que foi o responsável por autorizar o lançamento deste site com tantas falhas e problemas? E eu jamais teria vindo questionar para que é que serviam os 37 mil euros se a RUDA tivesse um executivo que preza pela transparência e em que fosse possível, no BaseGov, consultar o caderno de encargos destas ou de outras aquisições deste executivo. Boa noite. Muito obrigado. Peço também a identificação, por favor. Tem que ir ao púlpito, sim, se faz favor. Muito boa noite a todos os presentes, às pessoas que estão lá em casa. O meu nome é Paula Salema e boa noite também ao Sr. Presidente, aos Srs. Vereadores. Eu tenho aqui uns 4 pontos que eu gostaria de falar. Ora bem, vamos começar aqui pela questão do transporte escolar para os alunos do primeiro ciclo, que foram colocados, portanto, os alunos que foram colocados fora da sua área de residência, mas dentro do concelho. Portanto, chegou-me a mim, através de pais, que a autarquia alegou não dar ou não disponibilizar transporte escolar às crianças que irão frequentar o primeiro ciclo fora da sua área de residência. Portanto, a minha questão é se confirma, portanto, esta informação, que foi passada pelos próprios pais, e, no caso de se confirmar, qual é o fundamento legal ou administrativo para esta decisão. E se eventualmente está a ser considerada alguma exceção ou apoio alternativo para as famílias que se encontram nesta situação. Ora bem, o segundo ponto é um ponto um pouco crítico, que é a questão da limpeza dos espaços verdes da vila e das suas urbanizações. Ora bem, é assim, eu vou falar de uma coisa que eu vi com os meus olhos a semana passada na minha rua. Portanto, os 3 funcionários da empresa, cujo nome desconheço porque a carrinha que os transporta não possui qualquer logotipo, nem qualquer informação. Portanto, os senhores, portanto, vieram com um superador a superar ervas desde o início da travessa do Estornato até cá abaixo, à Manuel Ricardo Martins, e essas ervas, em vez de serem recolhidas como era suposto, foram superadas para baixo dos carros. Pronto, foi a solução imediata que eles arranjaram para solucionar o problema. Portanto, eu intervi, logicamente, e a informação que me foi passada é que estão aquelas 3 aulas encarregues, foram os próprios, portanto, não inventei, foram os próprios, aquelas 3 aulas estão entregues à limpeza das ervas, desde o Casal do Colheiro ao Cerrado e Fontainhas, dizendo eles que não têm capacidade para conseguirem fazer a limpeza das ervas em tempo útil. Portanto, é-lhes completamente impossível, ao qual eu fui obrigada a concordar. Portanto, assim sendo, eu gostaria de perceber umas coisas. Se está a ser feita alguma fiscalização à qualidade do trabalho prestado por esta empresa, se estão previstas penalizações ou correções contratuais perante a má execução,
E outra questão, onde estão atualmente colocados os funcionários dos espaços verdes da autarquia? Portanto, quantos são e em que zonas estão, e que zonas estão sob a sua responsabilidade? Pronto. Entretanto, ainda que tem que ver com este ponto, eu estive a verificar, a fazer aqui uma... Pronto, a ver aqui os ajustes diretos e um contrato de 2024 a 2025, segundo as minhas contas, muito por alto, temos aqui um total de 204.720 euros investidos num contrato e em 3 ou 4 ajustes diretos. Está no portal base, portanto, não estou a inventar. E eu questiono, perante este investimento, se justifica nós termos o nosso concelho, ou neste caso a nossa vila, desta maneira. Vergonhosamente, toda a gente vê e não há hipótese de desmentir o contrário. Entretanto, também, ainda ligado a este tema, como última pergunta deste tema, como se articula o volume de contratação externa com o funcionamento interno das equipas dos espaços verdes da autarquia. Pronto. Agora, portanto, vamos aqui ao quarto e último ponto, não menos importante. A concessão do bar de parte das rotas à mesma sociedade, jornadas eufóricas. Então é assim, na reunião ordinária de Câmara, no dia 17 de abril de 2023, esta autarquia deliberou reduzir o horário de funcionamento de um bar denominado Lote 3, então explorado pela Sociedade Jornadas Eufóricas, por esta não cumprir os requisitos acústicos previstos no Regulamento Geral do Ruído. Ora bem, na mesma reunião, no mesmo dia, foi atribuída à mesma sociedade a concessão da cafetaria do Parque das Rotas, para esta ser explorada como um bar com música amplificada e ao vivo. Ok? Portanto, vamos aqui falar de semântica. Ora bem, estamos aqui perante uma situação que não é uma mera questão de semântica. Uma coisa é uma cafetaria com música ao vivo, que a música tem um determinado nível de som, e depois outra coisa é a música amplificada ao vivo, própria de um bar. Portanto, são questões diferentes. Entretanto, as minhas questões aqui são, uma vez que a mesma sociedade que gera agora o bar que está lá, concessionado num espaço que é nosso, que é público, não cumpria com os requisitos da lei do ruído no bar antigo. O que é que levou a que este executivo, e na altura o Sr. Presidente era vice-presidente, portanto tenho aqui as atas, só se for necessário apresentar para refrescar a memória, estão aqui também. O que é que faria pensar ou entender que iriam cumprir num espaço que foi concebido para uma cafetaria, não é para um bar com música amplificada? Vamos lá ver se conseguimos todos nos contextualizar. E é assim, obviamente isto está a dar problemas, naturalmente. As pessoas que vivem em redor têm queixas. Agora, mas só chegam poucas queixas à autarquia, claro. Porque ninguém está a passar pelas ameaças que eu passei, que senhores que se dizem donos ou whatever do bar me fizeram, que estão devidamente comprovadas por mensagem. Portanto, inclusive já vos reportei algumas que escrevi para vocês e reportei. Portanto, é natural que, uma vez que estemos em volta deste bar, uma zona habitacional, sendo a zona também velha da Ruda, onde há muitos idosos, é de calcular que as pessoas não estejam na disposição de estar a passar por este tipo de constrangimentos. Pronto, a minha questão aqui é quais são as diligências que esta autarquia pensa fazer para resolver, para solucionar este problema.
Visto este problema, não me venham dizer agora, mas não, mentira, há queixas, já havia desde o lote 3. Houve um abaixo-assinado, por isso foi reduzido o horário, e no mesmo dia, na mesma reunião em que reduzem o horário à mesma sociedade que explorava o lote 3, acabam por fazer a concessão do espaço público à mesma sociedade. Portanto, eu gostaria de explicações sobre isto e gostaria de perceber se a autarquia pensa fazer insonorização do espaço, se não pensa, se nós vamos ter este problema ad eterno, porque, honestamente, as pessoas já não estão muito agradadas com a situação, sendo eu uma delas, mas não sou a única. Portanto, se ouvem na fresca, se há pessoas que se queixam que ouvem na fresca o barulho do bar, portanto, então que diriam as pessoas que vivem ali em redor, e que são várias urbanizações. Portanto, gostaríamos de saber o que é que o Sr. Presidente pensa fazer em relação a isto, porque isto requer, naturalmente, uma solução. Pronto, por hoje é tudo. Peço desculpa, só apanhei 3 perguntas. Falou-me em 4. Não. Transporte escolar, limpeza de espaços verdes e parque das rotas. Eu disse-lhe bem que ia juntar a terceira com Ah, a segunda. de 4 passamos para 3. Não passaram para Não, é só que eu gostei Estou-lhe todos. explicar que eu disse a bem que, como eram parecidas, tinham a Agrupou. ver. Ok. Eu juntei as Certo, é só para confirmar, eu podia não ter apanhado tudo. Obrigado. Com certeza. Obrigado. Não sei se há mais alguém. Muito obrigado então pelas perguntas. Vou começar pelo Presidente da Junta, Pedro Mateus. Muito obrigado pelas suas questões. Agradecer a referência que fez em termos de comentário para o plano de pavimentações. A verdade está a ser cumprido na íntegra. Aliás, ia falar nisso no PAOD, e vou falar nisso ainda durante o PAOD, depois para lhe dar o registro do ponto de situação, mas é verdade, fizemos esta intervenção e outras que não estavam identificadas inicialmente na colaboração e a explicação que fizemos com as juntas para as situações que eram mais urgentes e ultrapassámos isso. Agradecer-lhe o seu reconhecimento, fomos além realmente daquilo que era o plano que tinha sido estabelecido. Relativamente às outras situações, relativamente ao talude de Alcobiela, posso-lhe dizer que ele está em fase de confragem e que vai ser betonado e depois de serem feitas as pregagens e depois será o betão projetado. Portanto, o muro é betonado ainda esta semana. É esse o cronograma em termos esta semana. Será esse o cronograma da intervenção. Quanto à secção descentralizada, vai ser lançado um novo procedimento. É esse o ponto de situação. A empresa interessada, devido a dificuldades de contratação, não conseguiu subcontratar, alegando dificuldades, nomeadamente devido à existência do projeto de muitas estruturas metálicas. Aliás, tenho aqui precisamente aquilo que nos fizeram chegar, o declínio de participação em procedimento de contratação pública desta empresa, portanto, dizendo que, face à dificuldade de contratação de mão de obra e à adjudicação de outras empreitadas, isto torna impossível a execução em prazo contratual do objeto de procedimento referido, que é precisamente a obra na secção descentralizada. E depois de defeição interna e ponderação dos termos dos concursos, passaram precisamente a informar-nos que declinam a entrega dos documentos e a futura assinatura do contrato. Portanto, o que nós vamos fazer, obviamente, vai ser lançado um novo procedimento, uma vez que esta empresa, no dia 14 de julho, nos fez chegar esta informação, fazendo este declínio de participação no procedimento de contratação pública. Portanto, o que vamos fazer agora é precisamente fazer um novo lançamento do novo procedimento. Penso que eram só essas as duas questões, certo? Muito bem, muito obrigado. Relativamente à questão do site, não houve pressa, não houve nenhum tipo de pressa quanto, aliás, posso lhe dizer que do ponto de vista do cronograma, este trabalho tem, para além de ser algo que é desejado há anos, e por acaso posso facilmente comprovar que tenho aqui algumas pessoas, nomeadamente do Gabinete de Comunicação, que fizeram chegar esse interesse há muitos anos ao município. Portanto, não houve pressa rigorosamente nenhuma. Houve um concurso para esta situação, portanto, não houve pressa, e as questões aqui são precisamente, nomeadamente, de cibersegurança. Relativamente a ter sido esta empresa e as referências que fez relativamente a outros municípios, sim, confirmo isso. E até lhe posso dizer porquê.
porque em termos de um top 10 a nível nacional, esta empresa conseguiu ter 8 sites a nível nacional. Por isso é que eu lhe disse na última vez que nos encontramos e falámos precisamente na última reunião de Câmara sobre este site, que a WireMaze é, salvo melhor opinião, e a opinião é o mercado, e estou a falar como liberal. Portanto, o mercado, acho que tem os critérios essenciais para isto, e isso não é subjetivo. Quando temos um top 10 de 10 sites e 8 são da WireMaze, penso que dá a partir de um critério de segurança, de qualidade e de confiança que é validado pelo mercado. Porque, como sabe, uma vez que traz pareceres técnicos, há várias empresas no mercado, muitas empresas no mercado, que fazem este serviço. E a WireMaze, em 10, 8 são sites feitos por eles. Portanto, isso à partida dá-nos a garantia e a salvaguarda que as coisas vão funcionar bem. Portanto, não houve pressa. Agora, tal como se falou no Estado do Município esta semana na Assembleia Municipal, onde também esteve presente, portanto, sabe, pode confirmar o que eu lhe vou dizer, uma das apostas que é solicitada ao município é a aposta no turismo. Sendo que este site, não sei se penso que verificou também tem uma plataforma, um site lá integrado para o turismo. Porque é que na última reunião de Câmara lhe disse que o seu critério era subjetivo? Porque alegou algumas situações que nem fazem parte do site. Por exemplo, falou-me do Geoportal. O Geoportal que criticou e que não funcionava, nada disse que tinha um problema em termos de ligação. Não. Falou-me especificamente no Geoportal. E o Geoportal nada tem a ver com este site municipal. Nada tem a ver. Está lá integrado, tem ligação, mas nada tem a ver com este site municipal. Portanto, isto são questões completamente... Quanto às questões do RGPD, obviamente que eu tomo boa nota do que me está a dizer e que vou confirmá-las. Agora, o que eu lhe posso dizer, e também fez referência a algumas situações. O outro site, a questão deste investimento, que não é precipitado, não é acelerado e não tem aqui nenhum acelerador especial, a não ser a necessidade que o município tem em termos de uma aposta que foi sufragada, que era uma aposta na modernização, e foi um compromisso, é de termos um site que seja moderno e que vá além do anterior, que lhe posso dizer que teve algumas situações de prémio. Em 2023, o critério 4 de participação, a Câmara, com o site anterior, ganhou o quarto lugar. E em 2021, no critério 3 de serviços online, ganhou o 10º lugar. Portanto, em termos de serviços, já não estávamos muito mal. O que nós queremos fazer com este site é precisamente resolver alguns problemas que foram identificados no anterior e que nos foram feitos. Porquê é que fizemos este site? Para além da questão dos serviços internos darem indicação que tinha que ser feita esta aposta. Foram também sendo compiladas algumas críticas que os próprios utilizadores nos faziam chegar. Obviamente que este, tal como eu lhe disse, e mantenho, o site é um trabalho que não está acabado. Eu até lhe posso acrescentar mais à sua lista. É a nossa intenção. Outras situações de sites, vou lembrar, por exemplo, do portal do associativismo, ser vertido para este site. Portanto, obviamente que com a complexidade de serviços, com aquilo que se faz em termos de estas situações que já tinham todas estas informações e até de repositório. Como pode verificar agora, também há vídeos que passaram a estar lá presentes e o próprio site pode ter essa vertente de repositório de informações que não se sabem onde estão. Porque a verdade é que este site nos vai permitir uma elasticidade e uma capacidade em termos de alojamento daquilo que são trabalho feito e um histórico de muita qualidade que o município tem e que andava completamente disperso e que agora pode ser agregado num só site. E isso é uma vantagem do ponto de vista da competição com os outros municípios, em termos de competitividade. Porquê? Porque o primeiro front office que nós temos, obviamente, é o site municipal. Quando me diz que gastámos números redondos de 37 mil euros, acha que modernizar um concelho do ponto de vista daquilo que é a interação com os seus municípios e com o exterior por 37 mil euros, sendo liberal, não acha que é um bom investimento? Eu acho que é um excelente investimento, porque neste momento temos site para o turismo, próximo dia 22, portanto a partir de amanhã, disponibilizar uma nova plataforma de atendimento aos municípios. E vou-lhe acrescentar mais. Vamos ter também a possibilidade dos municípios poderem, a partir de agora, ter a possibilidade de calcular as taxas a pagar em obras urbanísticas. Isto quando estamos a montante num processo de desmaterialização dos processos urbanísticos. E, como sabe, uma parte fundamental em termos de município
e que é fundamental para quem quer viver para o concelho, é a parte urbanística. Portanto, pode calcular, a partir de agora, brevemente, as obras, em termos de taxas, as obras urbanísticas, pode calcular as taxas. Vai ter a questão do no paper. Tem todas estas situações de atendimento, o que significa que, do ponto de vista da morosidade dos processos e do atendimento, vai ser muito mais célere. Eu acho que é uma aposta, ainda não ganha, e a verdade, temos que reconhecer isso com humildade, que é um processo continuado. Tal é o volume de informação que estava disperso, tal é o conjunto de situações, porque sabe qual é que foi a minha preocupação nisto tudo? Eu vou-te explicar qual é que foi a minha preocupação nisto tudo. Uma coisa que ainda não falámos, que é a cibersegurança. E o site anterior, e este não é perfeito, este não está totalmente blindado, mas a verdade é que o site anterior tinha graves lacunas do ponto de vista da cibersegurança. Eu nisso vou-lhe ser sincero, confio nos técnicos. Eu não sou de informática, há um gabinete de informática, há uma empresa que tem 8 sites em 10 no top nacional, e eu penso que, como deve calcular, dá algumas garantias. Obviamente, isto tem salvaguardas do ponto de vista contratual. Se não ficarmos satisfeitos com o serviço, obviamente vamos pedir para rever algumas situações. Agora, pode ser muito franco, acho que estamos no caminho certo do ponto de vista da navegabilidade, da acessibilidade, do ponto de vista da interação, do ponto de vista da panóplia de serviços e de atendimento que vamos ter a partir de agora, de novas possibilidades que não tínhamos e que passámos a ter, do ponto de vista do repositório, do ponto de vista da centralidade da informação que estava dispersa por outros portais e sites que neste momento vão ser todos centralizados, do ponto de vista daquilo que são as informações aos municípios, do ponto de vista daquilo que é a iconografia, a videografia do município, que é muito rica e que não estava acessível de todo, e do ponto de vista de algo que para nós é importante, que é uma aposta que tem que ser ganha e que tem sido descurada e que pode ser reforçada, que é o setor turístico, que passará a ter no site municipal uma vertente como nunca teve. Está terminado o processo. Sabe quando é que ele foi posto no ar, não é? Obviamente que não está finalizado, como é evidente. Agora, do ponto de vista daquilo que são as vantagens, numa análise SWOT entre prós e contras, parece-me bastante vantajoso para o município. Parece-me, do ponto de vista da modernização, até lhe digo mais, do ponto de vista da modernização dos últimos anos, foi uma das principais apostas naquilo que é o interface que os municípios, que os fregueses têm com aquilo que é o site municipal e que não tinham. Muitas vezes as pessoas vão ao município, acham que era possível chegar ao município e pedir para calcular com celeridade as taxas das obras urbanísticas. E quem vai ao município sabe que não. A partir de agora, com este site, quando isto estiver a funcionar a 100%, em casa, no conforto da sua casa, pode fazer isso. Eu acho que isto é muito vantajoso. Quando queremos apostar no enoturismo e não temos um site sobre o turismo, quando temos uma enoteca no mercadinho municipal e depois não temos essa apresentação em lado nenhum e passaremos a ter um site só para o turismo, que está centralizado no site municipal, eu não consigo ver isto como desvantajoso. Está terminado? Claro que não. Claro que não. Tem algumas dificuldades e algumas questões técnicas ainda a ultrapassar. Sim, mas posso lhe dizer uma coisa, com toda a franqueza. Estamos melhor hoje do que estávamos com o outro site, que já tinha algum selo de qualidade com estes prémios que ganhou. E eu estou-lhe a dar o histórico. E é por isso que tivemos essa vontade de ir mais além para construir este site. Agora, humildemente, para ser honesto intelectualmente consigo, como é evidente, que é isso que está aqui em causa, não é um processo terminado. Claro que não. É um work in progress. E estou-lhe a dizer já, em termos de cronograma, em termos de estratégia, é que tudo isto foi definido com os serviços. E vou-lhe dizer como é que ele foi construído. Sabe como é que foi? Todas as unidades, o SCTJ, o Gabinete de Comunicação, o AEM, todas elas foram convocadas para nos dizer quais é que eram os itens que tinham que estar no site municipal. Foram meses de trabalho e de compilação de informação que agora, depois de corrigida, está a ser feito o upload. É claro que estamos a falar de um histórico, felizmente para todos nós, enquanto arredenses, muito rico. Obviamente que, no curto espaço de tempo que este site foi feito, obviamente que isso ainda não está tudo feito, como está bom de ver. Há de estar. Eu deixo-lhe aqui esse compromisso. Há de estar. E já estamos melhor hoje do que estávamos no passado. Há problemas a resolver. Admito que sim. Admito que sim. Relativamente à senhora Paula Salema, a questão do transporte escolar. A questão do transporte escolar, quer dizer, não há aqui nenhuma obrigação relativamente ao transporte escolar para lá daquela que nós cumprimos fielmente e que é obrigatória para nós.
dentro daqueles que são os desafios mais recentes, e posso lhe dizer outra coisa, no Conselho Municipal de Educação, no último, uma das coisas que foi aprovado foi o plano de transportes, precisamente. Portanto, o que eu lhe posso dizer é que o plano de transportes está em conformidade com aquilo que são as nossas obrigações em termos de município no que diz respeito à educação para o nosso Conselho. E mais, e vou-lhe dizer mais, até tem esse plano municipal de transportes a salvaguarda e a válvula de segurança da situação que nos foi colocada este ano, do pré-escolar, aquele que diziam que as crianças iam ficar de fora, mas que não vai ficar nenhuma, tem a salvaguarda, de caso seja necessário, e eventualmente vai ser necessário, de o transporte escolar incluir o transporte dessas crianças para Santiago dos Velhos. O que eu lhe posso também dizer é que a informação que eu lhe posso dar no último Conselho Geral da Educação, que foi a semana passada, por parte do diretor do agrupamento, é que as prioridades foram respeitadas e as pessoas têm os filhos, salvo uma exceção que vai ser resolvida entretanto, naquilo que foram as suas escolhas em termos de prioridade. Em termos de prioridade, porque a questão aqui é o respeito por essas prioridades. Portanto, as crianças do Centro Escolar da Ruda e do Telheiro estão em Arruda e assim sucessivamente. Há essa situação da sala suplementar para o pré-escolar, que vai abrir, estamos à espera da validação definitiva para Santiago, que tem essa salvaguarda do ponto de vista do transporte no plano municipal do transporte escolar que foi validado em Conselho Municipal da Educação. Portanto, tudo o que está a ser feito, posso lhe garantir que, como sempre, está em estrito acordo com aquilo que são as obrigações legais no que diz respeito aos transportes escolares. E que vão para lá daquilo que o Governo da República nos paga para transporte escolar, porque é suportado uma grande fatia pelo próprio município. Posso lhe dizer até que há crianças com algumas especificidades que vão para Lisboa e que nós temos contratualizados táxis. Portanto, tudo aquilo que são as nossas obrigações, independentemente do que seja um custo, para nós não é um custo, é um investimento. E está em escrupuloso respeito por aquilo que são as nossas obrigações. Isso posso dizer, porque senão não teria sido aprovado no Conselho Municipal da Educação, onde estão todos os agentes educativos e que validaram por unanimidade o plano de transportes em termos de educação para o Conselho. Relativamente à limpeza e espaços verdes. A limpeza e espaços verdes é uma área em que este Executivo de bom grado apostou. Não o seguia, citou-me os números, portanto não é uma questão de juízo de gosto ou subjetividade de quem governa. Houve um grande investimento. Como tive a mesma honestidade intelectual com a Sra. Rita Nunes, relativamente ao site, admitindo que tinha um processo finalizado, o que eu lhe posso dizer é que eu próprio não estou satisfeito. Isso posso lhe dizer. Agora, o que eu lhe posso dizer é que esse investimento se desdobra naquilo que são um conjunto de equipas. Eu vou dizer o nome daquela que não sabia, é a Parques e Jardins, é essa. Mas que temos também outras, temos a Verdana e temos várias situações e eu vou-te explicar como é que funciona. Vou-te explicar. A Ruda está dividida por zonas. Cada uma dessas equipas tem uma área determinada. Até lhe posso dizer, se quiser, temos tempo, eu vou-lhe dizer, deixe-me só encontrar a informação, do que é que vai acontecer brevemente em termos dessa colocação das equipas. Olha, vou-lhe dizer. Neste momento estamos a fazer cortes de relva. A seguir vamos continuar na zona da organização do Panorama e depois São Lázaro e Fonte do Ouro, acabar a Caluço do Benque, mais Engenheiro Rita Conceição, Quinta da Ponte e Costa e Quinta da Venga. É esse o programa. Depois, o que perguntou-me pelos colaboradores do município, eu explico-lhe também. Nós temos protocolizado um compromisso com as juntas de freguesia, temos uma coisa que chamam-se equipas itinerantes. As equipas itinerantes. E esses colaboradores das equipas itinerantes, por exemplo, esta semana vão estar em Santiago dos Velhos e vão estar a fazer esse contributo, porque nós acreditamos na coesão, estamos aqui a fazer esta reunião de Câmara em Ranhoca, porque acreditamos na descentralização e, como tal, esse investimento não pode ser só feito na sede de conselho. E fazemos todos,
também nas outras freguesias. Essa equipa itinerante vai circulando, e temos aqui um presidente de junta, por todas as outras freguesias, dentro daquilo que é uma calendarização articulada com as diferentes juntas. Portanto, temos isso. O que eu lhe posso dizer é que esse investimento é avultado, é verdade, é precisamente isso, e que passa por deservação, limpezas de linhas de água, varredura manual também, para além de mecanizada, porque também fizemos, o acrescento nesse número que tem aí, também comprámos uma nova varredora. E temos feito esse investimento. É perfeito? Não. Estou satisfeito? Totalmente não. É fiscalizado diariamente. Se quiser, no final, eu posso mostrar o meu telemóvel, porque eu diariamente recebo fotografias de todas as áreas que foram intervencionadas durante o dia. Posso-lhe mostrar. Portanto, o que está feito, eu dou-lhe a palavra se quiser, mas não vamos entrar em diálogo. O que eu lhe posso dizer é que essa monitorização é feita diariamente. Esse sistema de sopragem que é feito, é verdade, eu também não gosto muito dele, é utilizado em todos os municípios. É verdade. Basta circular pelos outros concelhos e vai verificá-lo. Se é perfeito, eu também acho que não. É verdade, também acho que não. Mas que é uma técnica que é utilizada por estas equipas em termos de porte, é. E isso significa que nós temos outsourcing, que faz limpeza de linhas de água, que faz reservação diária, que faz outra coisa que eu não lhe mencionei, e também faz parte dessas equipas, que é intervenções a nível de áreas como o Parque das Rotas, o Jardim Municipal e o Jardim do Centro Cultural do Morgado. E posso lhe dizer que nunca houve tantas intervenções. Não me vou desculpar, nem vitimizar, vou-lhe dar as variáveis que tenho que considerar. Tenho que considerar que estamos a falar de anos atípicos, onde o crescimento, e posso ter já comparativos, se for ao Conselho vizinho de Vila Franca, vai ver que, infelizmente, também sofre do mesmo problema. E depois, outra questão, que é o respeito que nós temos em termos de sustentabilidade no Conselho, que nos impede de utilizar pesticidas e que faz com que os cortes que são feitos esta semana, para a semana, a dimensão, em termos de crescimento das plantas, vivemos no campo, é uma zona rural, obviamente que vai sofrer outra vez crescimento. Mas o que eu lhe posso dizer é que tem sido uma aposta. O que eu lhe posso também humildemente reconhecer é que está longe de ser perfeito e daquilo que era o que eu gostava de ter para o meu concelho, mas que está bem melhor do que existia no passado. Agora, há uma autêntica também opção por estas reportagens diárias em termos de Facebook, em que e não estou a acusar assim, repare que eu não estou a acusar assim, mas que já fiz essa experiência, já mandaram fotografias de zonas que tinham sido intervencionadas, em que havia um desfazamento entre a fotografia que me mandaram e aquilo que tinha sido feito à intervenção. Isso também consigo provar isso. Percebe? Agora, também lhe posso reconhecer que gostaria que estivesse melhor. Isso também lhe posso reconhecer e não gostaria de admiti-lo. Relativamente à situação, eu penso que estas eram que estavam agrupadas, certo? Estas eram as que estavam agrupadas, penso eu. Se faltar alguma coisa, depois eu dou-lhe outra vez a palavra. Relativamente à questão do Parque das Rotas, do lote 3, a redução do horário, tudo isso, obviamente, é fidedigno, não ponho em causa a sua palavra, longe disso. Confirmo tudo o que disse. O que eu lhe posso dizer é que, relativamente ao lote 3, na altura foram feitos estudos acústicos e daí ter havido essa redução. Relativamente à situação da empresa que está lá agora, da entidade que está lá agora, houve uma asta pública, cumpriu com o caderno de encargos, cumpriu com os critérios e, do ponto de vista da contratação pública, agrade-me ou desagrade-me, e posso dizer que há coisas que me desagradam na contratação pública, posso também dizer isso, nomeadamente ter contratado sempre a proposta mais baixa, quando intuitivamente muitas vezes sei que ela não é mais vantajosa, mas tenho que cumprir, porque senão entra em ilegalidade e temos que cumprir a lei. Ficaram com o espaço. O que é que eu lhe posso dizer? Reunimos com eles, eu próprio já pessoalmente reuni com eles, chamando-lhes a atenção para situações que me são reportadas individualmente, e reparo na expressão que eu utilizei, particularmente individualmente, e vou-lhe explicar porque é que eu utilizei esta expressão e não foi por acaso. Sabe quantas queixas é que existem na GNR? Pronto, a resposta que eu lhe digo é que não há. Porque eu reuni já com o comandante da GNR, porque as pessoas me falam particularmente destas situações e eu não sou alheio a elas nem sou insensível, como deve calcular. E, apesar de morar na Fresca, eu não ouvir lá o barulho, e moro na Fresca. Mas isso é uma questão mais subjetiva. Eu não ouço, posso já estar com algum problema de audição. Agora, o que eu lhe posso dizer objetivamente é que já reuni com o comandante da GNR e o comandante da GNR diz que não tem como intervir porque não tem reporte de situações em que os moradores se queixam.
Como não há, não pode intervir. E é aqui um círculo vicioso que eu também não posso alterar porque não estou acima da lei. O que é que eu posso fazer e tenho feito? Reunir com a entidade que explora e dizer que tenho conhecimento particularmente destas situações e que tem que ter consideração porque é uma zona residencial. Isso é o que eu tenho feito. E vou reunindo, sempre que tenho conhecimento dessas situações, com o GNR, com o Comandante do Posto Territorial da Rua dos Vinhos, que é o que eu tenho feito e é o que me compete. Insonorização não está previsto. O que é que está previsto? É quando acabar o contrato vigente, se a avaliação for negativa, acho que nem preciso terminar a frase. É isso que está previsto. Bem, penso que respondi. Não sei se mais alguém quer fazer alguma questão dos presentes. Se não mais ninguém, se não avançamos. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pelas questões que nos dão a oportunidade de sempre esclarecer estas situações. Relativamente ainda, antes de entrarmos na ordem do dia, só dar-vos aqui conhecimento de algumas situações, algumas fui até mencionando, nomeadamente a existência, que eu já citei aqui hoje, do Conselho Geral de Educação, onde se fez a aprovação do Plano Anual de Atividades e se estabeleceram metas, objetivos e se fez um bocadinho a discussão daquilo que se pretende em termos do próximo ano letivo e a avaliação do ano letivo que agora aqui terminou. Deixar aqui o agradecimento a todos, ao pessoal docente, não docente, às associações de pais também, encarregados de educação, por uma avaliação do ano letivo que agora termina, que foi positiva. O meu grande agradecimento a eles todos. A comunidade educativa reconhece aquilo que é a excelência do ensino em Rua dos Vinhos e estamos já a preparar o próximo ano letivo, que é do ponto de vista dos investimentos nas infraestruturas, também naquilo que é o estabelecimento de algumas metas, nomeadamente a construção de um currículo local, e outras que ficaram ali também postas nesse Conselho Geral da Educação. Relativamente à pergunta do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Arranhó, complementar um bocadinho, trazia aqui o ponto da situação também do plano de pavimentações, para lá de Arranhó também, nomeadamente nas Cardosas, no Casal da Pimenta, que ficaria, ou ficou hoje finalizado, o Casal das Pedras, o caminho do Casal do Além, que estiveram lá hoje, e depois o caminho dos bairros. Esta semana fica tudo terminado e seguem para a Rua dos Vinhos, depois para a Rua Policarpo Martins. Fica a faltar ainda a Estrada do Lapão e o caminho do Casal Carvalho e a Rua da Agueira. Esta última tem aqui uma especificidade porque é outra empreitada, e que passa também por ajustar Tovenãs em agosto em termos de cronograma e depois ser pavimentado no final de agosto, princípio de setembro. E falta a Estrada de São Miguel, que será já a seguir, e a Rua da Bela Vista será depois da Estrada de São Miguel. Portanto, é este o cronograma em termos de plano de pavimentações e em termos de ponto de situação, para além destas questões que falámos aqui especificamente para Arranhó também. Dar-vos aqui uma notícia boa. Hoje tivemos uma reunião, eu e o Sr. Vice-Presidente, uma reunião importante, relativamente a uma situação que nos desagrada a todos, que é a Estrada Nacional 248, aquela zona ali das pontes de Monfalim. Tivemos uma reunião com a Pragosa e também com a IP, e que nos deu a indicação, estava à procura até do cronograma, tenho aqui o cronograma é este, e é bastante vantajoso, finalmente, é uma boa notícia. Vamos novamente, já tínhamos feito a passagem hidráulica nessa zona, ficámos todos um bocadinho com a sensação e com a desilusão de que eles tinham ido embora, que não voltariam, não, estiveram a trabalhar em bastidores. O que vai suceder é que vai haver a consignação da obra agora, já este mês, no dia 31 de julho, com a entrada logo posterior em obra, com desmatação e sinalização, e depois microestacas que estavam previstas serão substituídas por estacas no tardós do muro existente. E eles não estiveram lá porque estiveram precisamente a fazer o muro pré-fabricado. Isto parece um pormenor de engenharia de pouca importância, mas isto permite-nos encurtar o prazo, porque neste momento o muro está a ser finalizado e depois é lá feita a colocação. E aqui um agradecimento também ao proprietário do terreno, que vai permitir a montagem de estaleiro e fazer tudo isto de uma forma muito mais célere e com um aspecto muito importante. Quando falámos nesta altura, eu apresentei o projeto de outra maneira, porque chegou a pensar-se que demorei até um ano, e que, com desvio de trânsito, com esta situação e com esta alternativa do ponto de vista da engenharia, estamos a falar só em trânsito, na pior das hipóteses, alternado.
E estamos a falar de um plano de obra de 5 meses. Ironicamente, e posso-vos mostrar, quem estiver mais interessado, no pormenor, em termos de cronograma, termina no dia 25 de dezembro. Pronto, será a nossa prenda de Natal em termos de conselho. Temos finalmente ali a 248, sem aquele calvário que é quando chove, temos aquilo tudo alagado e temos finalmente isso tudo resolvido. A primeira fase será já na segunda quinzena de agosto, com o trânsito alternado na zona do aqueduto, e depois, final de setembro, as estacas. E até dezembro teremos esta obra finalizada, e acho que é uma boa notícia para todos nós, que já falámos neste assunto muitas vezes, bastante desagradados com a IP. Finalmente as coisas estão a chegar a bom porto. Passo agora a palavra aos colegas do Executivo. Eu sou o vereador João Cavaco e o vereador Paulo Pinto. Nós começamos pelo vereador João Cavaco e a vereadora Sandra. Carlos Munhoz e o Hermano. O atleta fica para o fim. Vereador João Cavaco, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento o restante Executivo, colaboradores do município, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ranhó e restante Executivo, muito boa noite. Boa noite a todos os presentes. Começo até por uma pergunta que o Sr. Presidente da Junta referiu e para complementar, com base na informação que forneceu sobre a questão da secção descentralizada dos bombeiros, terá de ser realizado o terceiro concurso. Após a resposta da empresa a indicar que não tinha a capacidade de resposta de obra dentro do prazo devido à falta de mão de obra, como o Sr. Presidente indicou, houve alguma tentativa por parte do Sr. Presidente para encontrar uma solução que pudesse permitir a extensão do prazo da obra ou em vez de voltarmos à estaca zero? Era só essa informação complementar. A segunda pergunta que tenho para colocar foi também trazida na última reunião de Câmara, em que o Sr. Presidente informou relativamente ao apoio ao arrendamento jovem, que apesar da grande divulgação da medida de apoio aos jovens, quer tanto nas redes municipais, quer na comunicação social, apenas existiram 2 candidaturas para o apoio. Em primeiro lugar, gostaríamos de saber se as mesmas foram positivas e se os apoios foram atribuídos a esses 2 candidatos, já há respostas, e em segundo lugar, devido ao insucesso das candidaturas, o Sr. Presidente já nos informou que irá anunciar em breve uma nova fase de candidaturas. No entanto, gostaríamos de saber se também foi feita uma análise e um estudo sobre o porquê deste insucesso da medida, ou seja, se tem a ver com alguma situação do próprio regulamento, se teve a ver com problemas de divulgação, ou se é aquela situação que nós tínhamos referenciado quando o ponto veio para a votação, da questão da falta de habitação em Arruda, que é um problema que a medida não dará resposta. Pronto. A terceira questão, também, como já foi aqui falado e publicamente anunciado, estão a chegar mais uma vez as festas em honra de Nossa Senhora da Salvação. Isto não é uma questão, é mais uma observação em primeira análise, e que nós, vereadores do PSD, desejamos desde já que seja um sucesso, dado a importância que se celebram este ano os 500 anos das mesmas. No que diz respeito à programação, os vereadores do PSD, como já exposto em anos anteriores, defendem que mais do que trazer grandes nomes de artistas nacionais e internacionais, a mesma deve sempre prezar pela integração da comunidade, das associações e das tertúlias naquela que é a realização da festa, logo desde o início, porque não existe melhor forma de programar festas para a comunidade do que trazer a comunidade para as integrar. Pensamos que o município tem trabalhado até bastante nesse sentido, no entanto, lamentamos que tenha, pelo 3º ano consecutivo, salvo erro, excluída a comunidade da Ranhó ao propor que o cabeça de cartaz dos concertos calhe nos dias das festas em honra de São Lourenço. Como sabe, sempre defendemos que esta não era uma opção, salvo erro desde o concerto do GNR, que para nós não fazia sentido esta sobreposição de programação, uma vez que se tratam das festas do concelho, que são organizadas pelo município e que até então não tinham esta programação tão antecipada a nível de agenda. E estão a ir contra umas festas da segunda maior freguesia do concelho, mas que são organizadas pela comunidade que tem menos recursos. E isso para nós parece-nos que não faz sentido, mais uma vez. Dito isto, gostaríamos
como opinião, como já tinha referido, porque sabemos que há 3 anos para cá, apesar de trazermos este assunto para cima da mesa, o mesmo continua a ser ignorado. Gostaríamos de perguntar ao Sr. Presidente qual o valor do orçamento previsto para a realização dos festejos em honra de Nossa Senhora da Salvação e se nos poderia chegar o orçamento das mesmas. Nesta continuidade, neste contexto, gostaríamos também de pedir ao Sr. Presidente se nos pode depois também fazer chegar o balanço de contas com as despesas e lucro da Feira Rural realizada no mês de maio. O último ponto tem a ver com um assunto que foi falado na última Assembleia Municipal do Estado-Município, onde a deputada do CDS questionou o Sr. Presidente sobre o que estava previsto para as rotundas que se construíram, não só as da variante, que são responsabilidade das infraestruturas de Portugal, como todos sabemos, como também a rotunda construída pelo município ao pé do pavilhão multiusos, que pensamos ser da responsabilidade do município. Consideramos que estas estruturas, como foi referido pela deputada do CDS, acabam por ser elementos com bastante visibilidade e que causam impacto em todas as pessoas que vêm visitar o município. Gostaríamos de deixar aqui então uma sugestão, ou seja, aqui era mais em tom de sugestão, porque já sabemos que o município não pode fazer nada nas rotundas que são da responsabilidade do IP, mas sugerimos então que fosse feita um protocolo com o IP, de forma a que se faça um projeto para as mesmas. Esta é uma solução para que a situação... Pensamos que a situação dará resposta esta solução dará resposta à situação. E também até queríamos aproveitar uma ideia que, por exemplo, nos lembramos, que foi uma medida do PS em 2017, quando foram celebrados os 500 anos do Foral da Ruda dos Vinhos, em que foi feito, por exemplo, um projeto de uma escultura que na altura não foi construída e que até foi feito por uma arrinhoense e uma artista do Conselho, a Andréa Mateus, e que, por exemplo, é uma obra que, a nosso ver, por exemplo, dignificava muito uma das rotundas e dignificava também essa celebração dos 500 anos, que depois não foi concretizada e que poderia ser uma ideia. Era só. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vice-Presidente Paulo Pinto, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento os restantes elementos do Executivo, colaboradores do município, Sr. Presidente e restante Executivo da Junta de Freguesia da Ranhol, público em geral. Gostava de dar-vos algumas informações, ou de vos dar algumas informações, melhor dito. Como sabem, é para este Executivo, para o Executivo Municipal, é muito importante, ou são muito importantes, as questões inerentes à segurança rodoviária. E gostava de vos transmitir que, após a colocação de almofadas redutoras de velocidade, nomeadamente na Estrada da Costa, que com a entrada em funcionamento da variante rodoviária externa à Vila da Ruda, os fluxos de trânsito aumentaram muito naquela artéria, foram colocadas essas almofadas, tal como na Rua do Porto da Ordem e na Rua 5 de Outubro. São novas soluções que temos estado a testar e que têm dado bons resultados e que serão para replicar no futuro, efetivamente, noutras artérias. Dizer-vos também que amanhã e depois, entre a rotunda das Tertúlias, portanto, entre a rotunda da Barriga e a Ponte da Laje, será colocada a sinalização semafórica de controle de velocidade, exatamente para obviarmos aquela dificuldade que temos naquele troço de reta quase a chegar à Ponte da Laje e que, na verdade, é problemático porque se atingem velocidades excessivas. Para além disso, estão também já a ser colocados, e se o é pela mesma empresa, a Soltráfico, sequencialmente, os radares de controle de velocidade Smile Cry em 4 pontos distintos do concelho. Na reta do Visa, em Santiago, Alcobendas de Cima, Alcobendas de Baixo, junto ao Centro Escolar do Telheiro e também na Rua Engenheiro Tomás Correia, entre as urbanizações de Valquente de Cima e Valquente de Baixo e Serjal. Para além disto, hoje mesmo, e começou pela freguesia de Cardosas, estamos a colocar rails, portanto, a substituir as guardas metálicas de proteção também rodoviária, nomeadamente na descida do Casal de Valflores para a ponte das Caldeiras. Amanhã mesmo será na Mata, onde foi feita a intervenção na passagem hidráulica e serão também substituídas os rails, portanto as guardas metálicas que estão danificadas, bem assim como na subida, no início da subida para a de Mourão, também esses rails vão ser naturalmente substituídos, aqueles que estão danificados.
O Sr. Presidente Carlos Alves já falou nisso, mas gostava de salientar que a limpeza e desobstrução das linhas de água está a decorrer em bom ritmo. Acabou neste momento pela empresa Quantipétala, digamos, a parte urbana, digamos assim, do Rio Grande da Pipa, a maior linha de água do concelho, com uma desmatação seletiva da espécie invasora canas, de forma a que as galerias ripícolas e por maioria de razão o ecossistema não fosse atingido em grande parte. Portanto, estamos a falar de um trabalho feito manualmente. Esse trabalho está acabado. Está feita já também a limpeza da linha d'água da ribeira da zona industrial das corredoras. Amanhã mesmo começará a limpeza, que é feita também manualmente, mas não aí numa limpeza seletiva, mesmo que precisa mesmo de ser desobstruída, grande parte da ribeira de Ado Barriga. E hoje mesmo, com a empresa Berfiromac, começou aí, recorrendo a equipamento pesado, a Ribeira das Chalemas, portanto, paralela à Estrada da Matinha. Sequencialmente teremos a Ribeira da Cartaxaria, o Rio da Verruga até à Ponte dos Quatro Caminhos, depois a Ribeira da Zebreira, nomeadamente na zona das Pias, e também o Rio da Silveira aqui em Arranhol. Depois gostava de vos dizer também que amanhã mesmo, e depois de um calvário, porque as pessoas têm que entender que isto cria constrangimentos, na verdade, a obra da rede de saneamento em baixa na Carvalha, amanhã mesmo começarão os trabalhos de pavimentação da vala, a colocação de um bander nas vias que já tinham alcatrão, que já tinham sido alcatroadas. Vai ser colocado um bander e depois estas vias levarão tapete daqui por um mês, sensivelmente, ou seja, lá para o início de setembro, em toda a extensão da via. Paralelamente, as vias que foram intervencionadas também, mas que são Tuvenã, essas levarão desde já o tapete em toda a sua extensão. Outra questão importante, salientar aqui, e tive a oportunidade de marcar presença na Noite de Fados, que se realizou no passado dia 12 de julho, no adro da Igreja Matriz em Arruda dos Vinhos, com uma angariação de fundos para a reparação do telhado da Igreja Matriz, num muito bem conseguido evento organizado naturalmente pelo Agrupamento 68 e pela Paróquia de Arruda dos Vinhos. Ontem mesmo, na Irmandade de Nossa Senhora da Ajuda, teve lugar um almoço de confraternização, também para a angariação de fundos, no caso para a Igreja Paroquial de São Lourenço de Arranhol, muito sui generis. O que é que eu quero dizer com isto? É um bom exemplo de integração, de acolhimento, em que está a ser feito um trabalho com a comunidade brasileira da freguesia de Arranhol, mas também de todo o Concelho da Arruda dos Vinhos. Tivemos a presença de uma grande percentagem de brasileiros que vivem, nomeadamente na freguesia de Arruda, o que demonstra que este é um concelho que sabe acolher, que sabe incluir, que sabe efetivamente tratar bem as pessoas. E é um bom exemplo que deve ser seguido e que deve ser replicado. Obrigado, Sr. Presidente. Dizer só que provavelmente daqui por um pouco terei que me ausentar por motivos de força maior. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vereadora Sandra Lourenço, tem aqui uma pequena benesse, porque o Sr. Vice-Presidente ultrapassou um bocadinho o tempo, portanto, se quiser usar... Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa noite. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes em sala. Não cumprimento quem nos segue lá em casa, porque creio que não estamos a ser transmitidos em direto hoje. A intervenção do público e a do Vice-Presidente Paulo Pinto já me resolveram aqui algumas questões, ainda assim restam algumas perguntas. Na última Assembleia Municipal, onde se debateu o estado do município, o Sr. Presidente referiu que em breve iria ser feita a intervenção na Ponte dos Quatro Caminhos. Para quando é que está previsto o início dessa obra? E se é já por isso que a Rua 5 de Outubro se encontra com o trânsito condicionado para quem vem da variante? O segundo ponto, no que diz respeito à iluminação pública, a Avenida Engenheiro Adriano Brito da Conceição fica basicamente às escuras durante a noite. E mesmo admitindo que isto não seja da total responsabilidade do município, questiono se isto é uma opção. Se sim, parece-me questionável até por questões de segurança. Se não, há ali alguma falha que tem de ser verificada e corrigida, presumo.
A última questão, à data, quantas empresas estão sediadas na incubadora de empresas Invest Arruda, no edifício do BPI? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Vereadora Carla Munhoz. Sr. Presidente, caros colegas do Executivo, colaboradores do município, público aqui presente, Sr. Presidente de Junta de Freguesia de Arranhó, Executivo, muito boa noite a todos. Para dar aqui uma informação e, ao fim e ao cabo, congratular-me com a adesão, nomeadamente do movimento associativo e desta Casa do URDA, no que diz respeito ao programa automático de desfibrilação automática municipal. Portanto, neste momento nós já temos 22 equipamentos instalados, nomeadamente em vários associações, mas também nas juntas de freguesia, e mais de uma centena de operacionais prontos a utilizar os desfibriladores automáticos externos. Isto é, de facto, uma resposta no imediato, em termos de proximidade, que faremos a diferença com gestos simples que podemos salvar a vida das pessoas. E, por último, mas não menos importante, dia 26, próximo sábado, convidar todos os presentes para comemorar o Dia dos Avós, que se vai assinalar com atividades ao longo do dia no Jardim Municipal. O Dia dos Avós são todos os dias, mas este especialmente nós temos algumas atividades em termos lúdicas, pedagógicas, e estão todos convidados para estarem presentes. É só, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Vereador Hermano Ferreira, por favor. Boa noite, Sr. Presidente. Em seu nome, cumprimento todos os presentes, dar aqui umas notas. No dia 11 deste mês, realizou-se a partida do Grande Prémio Troféu Joaquim Agostinho. Dar os parabéns à organização por nos ter escolhido para a primeira etapa da volta do Troféu Joaquim Agostinho, com 2 passagens, a partida e depois à tarde houve a passagem para a reta da meta, que era no Sobral da Graça. Por isso, dar os parabéns à organização. No dia 12 também se realizou em Santiago dos Velhos, no Santiago Futebol Clube, um convívio com os sócios do clube para a entrega de umas lembranças, de umas camisolas de comemoração dos 50 anos. No dia 13 também se realizou a procissão e os festejos em Alcoela de Baixo. Dar os parabéns também à Associação de Alcoela de Baixo por mais uns festejos bastante participativos. No domingo, a nossa arrudense Catarina Lopes teve o seu primeiro feito internacional. Ganhou a corrida dos 1000 metros, uma competição internacional com as associações entre Espanha e Portugal. Por isso dá os parabéns à Catarina Lopes. No domingo também se realizou em Arruda dos Vinhos, no campo municipal, o jogo solidário para a Leonor Balsa, que é uma rapariga de Arruda, do nosso concelho, e ao qual teve ex-jogadores de futebol e atuais jogadores de futebol e figuras públicas que se deslocaram a Arruda para ajudar a Leonor. Depois realizou-se também um almoço no concelho de Arruda, também bastante participativo. Os jogadores e as figuras públicas também fizeram questão de estar presentes com ela. Não foi só o jogo, foi também o convívio, estar com ela nesta fase mais complicada da vida dela, e era só, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vereador. Respondendo então às vossas questões, relativamente, como costumo fazer, emparelhando aqui alguns comentários, porque foram mais comentários do Vice-Presidente Paulo Pinto, Vereadora Carla Munhoz e Hermano Ferreira, agradecer o convite e as informações que nos deixaram aqui, mas não há propriamente questões que fiquem por responder, portanto vou avançar para aquilo que são as questões que me foram colocadas, começar pelo vereador João Cavaco. Relativamente à secção descentralizada, pronto, já dei aqui a informação, que tem aquele enquadramento em que li até o declinar da empresa. Foi feita uma consulta de mercado relativamente a essa situação e respondendo concretamente à sua questão, sim, foi colocada essa possibilidade de prorrogação. Aliás, até lhe posso avançar a data, que avançamos com a possibilidade de janeiro, mas ainda assim não foi possível continuar com esta empresa. E vamos, tal como disse anteriormente, fazer o lançamento do procedimento.
Relativamente à questão do apoio ao rendimento jovem, tal como já lhe disse também anteriormente, e mantenho, quer dizer, ficou um bocadinho aquém daquilo que era a nossa vontade, a nossa expectativa e aquilo que motivou esta iniciativa, que no fundo vem de encontro a um conjunto de outras medidas que nós temos em consideração no sentido de fixar os jovens no Conselho, e temos plena consciência, que é uma consciência que não é só local e municipal, é também nacional, daquilo que é um autêntico flagelo provocado pelo mercado que está desregulado, que é o mercado da habitação. E esta foi uma medida, um programa, um regulamento, no sentido de dar um passo para ajudar os nossos jovens a encontrarem aqui também um apoio para esta situação, para quem está a começar a sua vida profissional, tem essa dificuldade. E houve só um número muito reduzido de candidaturas, e começando a responder à sua questão, depois do enquadramento, elas estão a ser analisadas ainda pelos serviços técnicos e ainda não tenho essa informação, porque estão a ser avaliadas e, entretanto, será fechado esse processo. Tal como lhe disse também anteriormente, entretanto será anunciada uma nova fase, para dar também mais uma oportunidade, para verificarmos também se foi a comunicação que eventualmente pode ter que haver a necessidade de reforçar, e essa ser uma das variáveis que leva a esse número reduzido de participantes, mas há outra questão também que leva a este número diminuto de candidaturas, que são a inexistência de muitas vezes de contratos de arrendamento, e que depois os candidatos não têm o justificativo, e isso dificulta. Ou seja, há aqui um conjunto de fatores e de variáveis que, no fundo, levou este somatório trágico, que levou as candidaturas a serem infelizmente, tão reduzidas. De qualquer maneira, não se desiste, insiste, e vamos lançar uma nova fase. Relativamente às festas em honra de Nossa Senhora da Salvação, dar-lhe aqui algumas notas importantes. Pronto, agradeço-lhe ter reconhecido o esforço em termos da diversidade e da integração, porque estamos inteiramente de acordo os dois. Esse é o motor das festas em honra de Nossa Senhora da Salvação, este ano com uma responsabilidade muito acrescida, e sublinho muito, porque são os 500 anos das festas em honra de Nossa Senhora da Salvação, e depois a juntar a essa responsabilidade há uma suplementar, e que até vem aqui também uma referência na ordem de trabalhos, que é os 100 anos da Praça de Arruda. Portanto, dar-nos aqui também uma responsabilidade acrescida naquilo que é nós queremos que estas festas sejam, de alguma maneira, ainda mais enriquecidas, mais diversificadas, mais abrangentes do que as anteriores. Portanto, e leva-nos a ter essa ambição. Porque e é essa sempre a minha definição, e é essa a minha motivação, eu não vejo as festas em honra de Nossa Senhora da Salvação, e eu, porque sou eu agora que estou presidente, anteriormente, eventualmente, o racional era o mesmo, não são as festas de Arruda, são as festas do Conselho, e são mesmo. E é por isso que, nessa diversidade e nessa integração e nesse espírito de comunidade, o associativismo tem um peso tão forte e está tão omnipresente nestas festividades. E é o tecido associativo do Conselho. E é por isso que é sempre um caminho a percorrer, no sentido de também as outras freguesias terem aqui uma palavra a dizer nas festas que estão sediadas na sede do Conselho, mas que não são só da sede do Conselho. E essa é uma obrigação, para já, de equidade, para começar, mas também de responsabilidade de identidade, de termos aqui um vetor de desenvolvimento. Eu costumo sempre dizer isto, é o maior produto turístico que nós temos em Arruda, são as festas em honra de Nossa Senhora da Salvação, são isso, e aí o justificativo também do investimento, mas também dessa possibilidade das próprias associações terem aqui uma palavra a dizer. E temos as tertúlias, temos as associações, em geral, do Conselho, temos a Confraria de Nossa Senhora, temos a AJAV, portanto temos aqui uma série de entidades que vão enriquecendo cada vez mais esta programação, onde tem alguns cabeças de cartaz. O deste ano, obviamente, é o Pedro Brunhosa e os Camponeses de Pias, mas depois tem uma diversidade intergeracional e transversal do ponto de vista da cultura popular. Obviamente que isso, por vezes, tem aqui uma questão que é, do ponto de vista do calendário,
haver aqui uma sobreposição. Essa sobreposição acontece praticamente todos os fins de semana, desde que as festas acontecem. O que é que eu lhe posso dizer em relação a isso? A programação do ano passado, onde isso foi mais visível, foi condicionada por um pedido que me foi feito pelo Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Rua dos Vinhos, que me solicitou que o concerto da Santa Casa fosse calendarizado quando foi. Porque o artista principal, que era o FF, só tinha aquela data disponível. E eu acedi porque achei que era um concerto onde o eixo principal era a banda da Santa Casa da Misericórdia da Rua dos Vinhos e que tinha ali toda a dignidade com um artista de renome nacional e internacional, que era o FF, e que, face a essa solicitação, eu acedi. O que é que eu lhe posso dizer em complemento? E isso condicionou, obviamente. O que é que eu lhe posso dizer? O que eu lhe posso dizer é que este ano, eu que concordo consigo, ao contrário do que posso achar, porque acho que as freguesias têm as suas festividades, as suas celebrações, e que são formas de angariação de receitas para essas freguesias e para essas associações, solicitei à Comissão de Festas de Arranhol uma reunião para articularmos as festas e a Nossa Senhora da Salvação com as festas de Arranhol, com as festas de São Lourenço. E fiz essa solicitação, foi acedida e reuni com a Comissão de Festas. E é por isso, quer dizer, não quero fazer aqui juízos de valor relativamente àquilo que é a programação do ponto de vista do impacto. Mas, por exemplo, no dia 9, o artista que está é um artista que tem, eventualmente, um alcance muito mais restrito e não tem um nome como teve o da edição anterior. Precisamente pela consciência que é não entrar também numa competição desleal, por assim dizer, com as festas de São Lourenço, que depois poderiam não ter público. Tem público, porque a verdade é que eu, mesmo na edição anterior, me desloquei aqui a Arranhol e estive também presente nas festas e constatei que tinha público e que são públicos diferentes. Obviamente que não é uma situação fácil de resolver, porque a pergunta que eu deixo no ar, e é uma pergunta retórica, obviamente, com qual é que se acaba? Eu penso que é difícil. Temos aqui num paradoxo que é as festas em honra da Nossa Senhora da Salvação têm esta calendarização, que começa com uma parte mais religiosa e depois vai avançando para o profano, embora se conjugue também com a parte religiosa. E depois temos as festas em honra de São Lourenço também. Portanto, qual é que se deixa cair? O que se pode tentar, e foi o que se fez, nomeadamente este ano, com uma reunião com a Comissão de Festas, é uma articulação que nunca vai ser perfeita, como é evidente. Mas houve essa preocupação. O ano passado teve essa especificidade, foi uma solicitação por parte da Santa Casa, em que a calendarização tinha que ser especificamente aquela. E que eu acedi. É esse o enquadramento. Relativamente à Feira Rural, obviamente lhe faço chegar as contas, isso nem sequer está em causa, portanto fica aqui já o apontamento e farei certamente chegar-lhe. Relativamente à questão da rotunda do pavilhão, não digo que não, pode ser interessante e pode ser, e a solução do protocolo com a IP para as outras também pode ser um caminho a fazer. Aliás, podia ter dado essa informação também quando falei na questão da 248, mas já que tenho visto tão mencionada a última Assembleia Municipal, também vou citar a Assembleia Municipal. Pronto, permitam-me essa veleidade também, uma questão de equidade. Dizendo-lhe que, nesta reunião que eu mencionei entre mim, o Vice-Presidente, a Pragosa e a IP, solicitámos os dois algo que foi falado na última Assembleia Municipal e para nós é muito importante, que é a questão da sinalética e do ponto de vista da velocidade nos 4 caminhos e na descida da própria variante, no sentido de haver uma sinalética e alguma situação para que a velocidade fosse, de alguma maneira, reconsiderada por questões de segurança. Portanto, fizemos não foi um protocolo, obviamente, mas foi uma solicitação. Houve alguma abertura, eu disse também, tal como disse na Assembleia Municipal, poderia recorrer ao Conselho Municipal de Segurança também para fortalecer o nosso pedido. Portanto, eventualmente, no futuro, quem sabe, um protocolo com a IP, não lhe posso garantir, não posso falar por eles, mas em que haja essa possibilidade de
decoração, de embelezamento das rotundas que não são nossas, mas que são das infraestruturas de Portugal. Relativamente àquela que citou, a rotunda do pavilhão, tomo boa nota da sua sugestão, eu gosto da artista, portanto, nada como ter isso em consideração, pode ser uma possibilidade, não lhe digo que não, e poderá ser futuramente considerada. E penso que respondi a todas, se não respondi, dou-lhe outra vez a palavra depois, posteriormente. Relativamente à vereadora Sandra Lourenço, a questão do ponto dos 4 caminhos, o cronograma está completamente marcado e condicionado por estarmos a aguardar o projeto de execução. Portanto, é isso que neste momento é a fase em que nos encontramos. Relativamente à questão, portanto, a questão de 5 de outubro não está interligado, não tem nada a ver. Relativamente à Engenharia Brito da Conceição, a situação que está lá foi um acidente. Houve um acidente em que a luminária ficou danificada, a iluminação ficou danificada, portanto, e está, se não foi hoje, será amanhã substituída. Não confirmei se já foi hoje, porque estava previsto, se não foi hoje, eventualmente amanhã é passível de confirmação, mas o eixo temporal será esse, será resolvido. E penso que respondi a tudo. Sim, peço desculpa. As empresas da Investa Ruda são 5 e estamos a analisar candidaturas. A última foi assinada ainda há uns meses atrás e tem relacionada com agricultura, enologia, a simplificação de linguagem, com aquela dimensão mais bio que a enologia agora tem. Mas são 5. Não sei se faltou. Sr. Presidente, faltou a questão só do valor relativo ao orçamento para as festas do Conselho e queria só aqui pôr uma nota de discordar totalmente consigo, porque durante anos e anos realizaram-se as festas de São Lourenço e as festas do Conselho e não era preciso nenhuma delas cair, só que pôr o cabeça de cartaz no dia 8, que é quando são as festas de São Lourenço, peço desculpa, mas imagine, e concordo, tenha reunido com a Comissão de Festas e tudo certo, mas acho que nós, enquanto município, devemos dar prioridade à comunidade e ao esforço que a comunidade faz para manter estas celebrações e não sim cair no erro ou no risco delas um dia poderem cair por falta de ânimo, porque estas pessoas estão a fazer estas iniciativas por vontade própria e sem qualquer benefício. Nós fazemos enquanto Executivo, enquanto Câmara Municipal e com aquele que é o dinheiro público, ou seja, é-nos muito mais fácil fazermos este tipo de iniciativas e acho que devemos dar primazia e temos feito em tantas outras situações que acho que nesta podemos mesmo voltar um bocadinho atrás, porque há 3 anos que isto acontece e acho que não perdemos com isso só. Obrigado. Muito obrigado. Em relação aos valores, depois faço de chegar, conjuntamente com os da Feira Rural, relativamente à questão das festas, o esforço que foi feito este ano foi precisamente, ao invés do ano passado, em que houve a sexta e o sábado, este ano a sexta ter esse peso do artista principal, mas no dia 9, estamos a falar no dia 8, no dia 9, isso já não suceder. Portanto, é um caminho nesse sentido. Como deve calcular, quando se tratam de artistas de alguma envergadura, há condicionalismos de datas que pesam na questão da calendarização e que nos ultrapassam. No caso concreto do dia 8, e ainda hoje eu e o Sr. Vice-Presidente estivemos a resolver um problema precisamente para o dia 8, é um binómio. É porque temos o Pedro Brunhosa conjuntamente com os camponeses de Pias, que ainda hoje o agente que está a tratar da festa e que trata diretamente comigo me solicitou transporte para os camponeses de Pias. Portanto, estou a ver que isto só é um parênteses para lhe dizer que estas situações têm muitas variáveis e que depois, do ponto de vista da escolha das datas, quer dizer, não nos dão propriamente um calendário e agora preenche a ponha aqui uma cruzinha, não é? Como deve calcular. E isso condiciona. Relativamente ao que representa para as entidades que organizam estas festas, todas estas situações, do ponto de vista do investimento, do ponto de vista do voluntarismo, do ponto de vista daquilo que são as dificuldades inerentes, eu estou bem consciente delas. E a verdade é que no município temos tanto isso em consideração, que é do ponto de vista daquilo que são as instalações elétricas, de palcos e todas as solicitações que nos são feitas, na altura do verão, que começa já começou há muito tempo e que só acaba em setembro com as cardosas, e que lhe posso dizer que ascende só dessas ajudas indiretas a €500 mil.
meio milhão de euros. Portanto, nós no município, na autarquia, no executivo, estamos completamente conscientes do que é esse esforço das entidades e que comungamos dele e que tentamos ajudar naquilo que é o máximo que nós conseguimos pelas nossas equipas, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista dos recursos humanos. Temos essa consciência e esse espírito de solidariedade entre ajuda e, novamente, naquilo que é um racional, que é o racional da coesão territorial. Agora, como deve calcular, é isso que eu lhe estou a dizer, não vale a pena estarmos aqui com demagogias, obviamente que nós ajudamos no que conseguimos, tentamos articular no que conseguimos, estou-lhe a dizer que reuni até com a própria Comissão de Festas e fui eu que solicitei essa reunião, foi o Executivo, foi o Presidente da Câmara que solicitou à Comissão de Festas essa reunião e que eles acederam e tivemos a tentar encontrar uma solução que passou por... Eu não quero fazer juízo de valor, torno a dizer, mas que se fez um downgrade, precisamente do ponto de vista da programação, para o dia 9, para não haver essa competição. Agora, sol na eira, chuva no naval, como se diz em bom português, e em cultura popular, é impossível. Quer dizer, e também não vamos nem decretar que uma festividade não há e outra também não há, como devem calcular. É o melhor que se consegue. Foi um encontro de vontades, de boas vontades, felizmente, porque a Comissão de Festas também percebeu tudo o que está aqui em causa. E foi aquilo que se encontrou do ponto de vista de um compromisso das partes. Foi isso que se fez. O Sr. Vice-Presidente tem que se ausentar por motivos de força maior. Nós continuamos. Bem, vamos então agora para a ordem do dia. O para o outro foi longo. Peço desculpa a quem secretaria. Mas eu sou pela democracia participativa. Bem, relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, é a questão habitual da ata da reunião ordinária anterior, neste caso remete para o dia 7 de julho. Eu não tenho conhecimento de nenhuma situação a reportar, portanto passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O segundo ponto da ordem de trabalhos remete-nos para a 8ª alteração ao orçamento e a 8ª alteração às grandes opções do plano para 2025, que vem aqui para ratificação. Não sei se há aqui alguma questão a colocar, então passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com 2 abstenções do PSD. O terceiro ponto é referente a um procedimento concursal para o preenchimento de um posto de trabalho do mapa pessoal do município da Rua dos Vinhos, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria de assistente operacional na atividade de condução de viaturas. Não sei se, portanto, o que se trata aqui é substituir um elemento que vai sair em outubro, já está cabimentado, no motorista de pesados. Não sei se há alguma questão. Então passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O quarto ponto tem a ver com a apreensão das licenças de táxis número 1 e 2 do contingente da Ranhó, número 1 de contingente de Cardosas, número 1 ARV Mobilidade Reduzida e número 1 Santiago dos Velhos, STV do contingente de Santiago dos Velhos. Portanto, o que está aqui em causa, basicamente, é que as licenças já não estão válidas, caducaram em 2020 e vamos fazer uma alteração do regulamento para ir à Assembleia Municipal em setembro, porque houve alteração, entretanto, de legislação. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O quinto ponto
É uma resolução do contrato de promessa de arrendamento apoiado para a habitação por questões de RGPD. Não vou dizer o nome, uma habitação cita na Rua João de Deus. E vem aqui para notificação para a audiência de interessados. Não sei se há alguma questão. Não havendo, passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado-se por unanimidade. Bem, dos pontos 6 ao 13, temos aqui pontos com naturezas semelhantes. Se me permitissem, votávamos individualmente, portanto, isto são acordos SAS para as juntas e para diferentes entidades, com diferentes montantes. Há linhas com especificidades próprias que estão identificadas e devidamente articuladas com as instituições. É essa a natureza comum. Então, passamos à votação individual. Depois eu identifico, eu sei qual é. Há aí um, não é? Da Santa Casa. Não, ainda não. Ok. Isto é uma pergunta em relação ok. a estes Força. 4 pontos. Nós estivemos a analisar os documentos e pode ter havido algum lapso nosso, mas não conseguimos entender qual é o critério para a atribuição de cada valor. Não me parece que seja o rácio populacional, porque proporcionalmente os valores, a Junta de Freguesia de Arranhó, por exemplo, a Freguesia de Arranhó tem um valor atribuído de 1.200 euros, a de Cardosas 1.300, que tem mais que Arranhó, e a de Santiago 1.000, que tem menos que Cardosas. Em termos populacionais não me parece ser, portanto. Sim, se reparar nas propostas, depois tem aqui um conjunto de obrigações, portanto tem a ver com a natureza das obrigações, portanto há linhas que são específicas dentro daquilo que são as entidades. E, consoante isso, há um rácio, por assim dizer, que leva a essa discrepância e o critério é esse, a natureza daquilo que está protocolizado, por assim dizer. Sim. Não sei se a vereadora quer esclarecer, mas tem a ver com isso. Dentro das obrigações integradas de cada clausulado, de cada acordo com cada entidade, há uma especificidade. Até não quer dizer que neste primeiro semestre tenha este valor e que o mesmo valor seja no segundo semestre. Porque, por exemplo, umas fazem transporte, outras não fazem transporte. Outras têm emprego apoiado. Por exemplo, nós podemos ter 2 contratos de emprego e inserção numa junta de freguesia e, coincidente, nesse semestre não houve nenhum numa outra freguesia. Tem a ver com a especificidade da intervenção na comunidade. Assim como alguns parceiros podem ter mais famílias apoiadas, menos famílias apoiadas, tem a ver com todo o trabalho de avaliação e monitorização no âmbito do acordo de SAS que é feito com cada parceiro. Ok. Aliás, eu imprimia só o ponto 7. A linha I, por exemplo, elaborar uma medida social mais específica, que é o projeto Vamos Lá Nós, aos municípios da freguesia da Ruda dos Vinhos, por exemplo. Portanto, tem a ver com essa natureza mais específica. Não sei se há mais alguma questão. Podemos votar individualmente. Então, o ponto 6, quem vota contra, quem se abstém, aprovado-se por unanimidade. O ponto 7, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 8º, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Ponto 9º, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.
Mesma coisa para o ponto 10º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O 11º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 12º. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 13º, penso que a vereadora Sandra Lourenço se quer retirar, mas não precisa de retirar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. E a vereadora Sandra Lourenço? O ponto 14º remete para a suspensão do serviço de transporte tua casa, de 18 a 29 de agosto, é o habitual para esta altura, por motivo de férias do motorista e manutenção do veículo. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com 2 abstenções do PSD. O 15º também está relacionado com a tua casa, nesta feita com a alteração dos horários de serviço. Portanto, o que vem aqui para a deliberação é a aprovação dos horários de serviço do transporte de tua casa, de acordo com o quadro que está em anexo, penso que consultaram, com entrada em vigor a 1 de setembro de 2025. Portanto, isto em termos de enquadramento, o que vos posso dizer é que tem um impacto nos horários dos motoristas. Os horários da manhã têm uma alteração de 30 minutos, das 9 para as 9h30 e de 15, depois das 12h15 passa para as 12h30. E pronto, é necessário então alterar os horários destes circuitos. Não sei se há alguma questão. Não havendo, passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos a perder público. O ponto 16º, já de alguma maneira falei aqui nele, que é a proposta de preço de publicação da Praça de Touros, da publicação sobre a Praça de Touros José Marques Simões, um século de história, portanto, relativamente aos 100 anos, e vem aqui a aprovação do preço desta publicação que, entretanto, foi feita, no valor de 13 euros, 6% de IVA incluído. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 17º é um pedido de isenção do pagamento de taxas pela emissão da licença especial de ruído pelo exercício de atividades ruidosas temporárias e pela vistoria ao recinto improvisado no âmbito dos festejos em honra de Nossa Senhora da Encarnação. Pronto, o requerente é a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Alcobendas de Baixo. Vem aqui para ratificação. Ratificação. És tu. Okay. Não sei se há alguma questão, se não passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, o 18º é um pedido também de isenção de pagamento de taxa pela emissão de licença especial de ruído para o exercício de atividades ruidosas temporárias, e aqui o requerente é o Corpo Nacional de Escutas, a cumprimento de 78, que também vem aqui para ratificação. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 19º, pedido de isenção de pagamento também de taxa, desta feita pela vistoria ao recinto improvisado no âmbito da festa anual de Alcobendas de Cima. O requerente é a Sociedade Recreativa e Cultural de Alcobendas de Cima, também vem aqui para ratificação. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 20º é um pedido de isenção do pagamento de taxa de utilização do pavilhão multiusos, sendo o requerente o Grupo Motar Raposas do Asfalto. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Ponto 21º, um pedido de isenção do pagamento das taxas pela emissão da licença especial de ruído para o exercício de atividades ruidosas temporárias para a emissão de licenças de funcionamento de recintos improvisados e respectivas vistorias aos recintos, sendo o requerente a fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santiago dos Velhos. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Se permitirem, também apresento o ponto 22º e 23º, uma vez que têm a mesma natureza. Portanto, é o Fundo de Emergência Social, ambas as situações reúnem critérios de elegibilidade. Votamos então individualmente, não sei se há alguma questão, não havendo. Ponto 22º, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O 23º, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. O 24º e o 25º também peço a mesma coisa, tem a mesma natureza, são cheques visão e ambas as situações reúnem critérios de elegibilidade. Então, passamos à votação, não sei se há questões, não havendo. Ponto 24º, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O 25º, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 26º é uma prestação de caráter eventual, que também reúne critérios de elegibilidade. Não sei se há questões. Então passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O 27º é um PAL, o Programa de Apoio Local ao Arrendamento, que também a situação que vem aqui referenciada e que eu não vou identificar, também reúne critérios de elegibilidade. Não sei se há alguma questão. Então, passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O 28º, o cartão do cidadão Nasceira Rodense, que também reúne critérios de elegibilidade. Não havendo questões, passo também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O 29º remete para as unidades habitacionais de emergência, portanto é apoiar um agregado, prorrogando a sua integração à unidade habitacional de emergência pelo período de 6 meses. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 30º, aprovação de trabalhos complementares e da minuta do terceiro contrato adicional ao contrato de empreitada de qualificação do antigo edifício dos Passos do Conselho, Centro de Inovação Agroindustrial da Rua da Lebre. Isto tem a ver com erros e omissões detectados, portanto é uma prerrogativa da lei. Não sei se há alguma questão. Passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 2 abstenções do PSD.
Ponto 31º, uma proposta de procedimento número 30/2025, concurso público, procedimento para a empreitada da rede de saneamento básico, da Mourão, portanto, abertura de concurso. Portanto, ao final, ao contrário do que dizem as redes sociais, será desta. Não sei se há alguma questão, relativamente. Sim, Sr. Vereador João Cavaco, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na reunião de Câmara passada veio para votação a extinção do procedimento do concurso realizado para a empreitada de rede de saneamento básico da Mourão, o outro, com o valor previsto para a obra de cerca de 690 mil euros. Quando a votação do ponto, eu tive a oportunidade de questionar o Sr. Presidente porque é que, mais uma vez, o Executivo continuava a fazer concursos que ficavam desertos, porque os valores são sempre inferiores à realidade, mesmo com consultas prévias a entidades, como justificado várias vezes. Isto tem sido recorrente nas obras ou nas tentativas de obras realizadas pelo município nos últimos 4 anos, imputando às empresas a responsabilidade do atraso ou a não realização de obras, muitas vezes. Em relação à minha questão sobre a extinção do concurso, o Sr. Presidente respondeu, conforme referido em ata, que não percebia a minha desatenção perante o que o Sr. Presidente tinha dito inicialmente relativamente ao enquadramento, ou seja, que o que tinha dito inicialmente no enquadramento foi explicitamente que não era uma questão de valor. Referiu ainda que a extinção do concurso tinha sido realizada pela razão que tinha falado posteriormente com as empresas, de que não tinha nada a ver com o valor, mas sim com a incapacidade neste momento, em termos de valorização das suas atividades, fazerem a obra nessa altura, as empresas. Eu ainda tive a oportunidade de questionar, sendo assim, porque então não tinham as entidades concorrido e não apresentado proposta, uma vez que já sabiam que não iam conseguir fazer a obra. E o Sr. Presidente referiu ainda que estava tudo ligado ao calendário eleitoral e que a obra de saneamento da Mourão não ia ser realizada porque estávamos em ano de eleições. Após a reunião, fui rever os documentos do ponto e lá estava escrito que a empresa Construções Pragosa S.A., a empresa Constradas, Estradas e Construção Civil S.A. e a empresa Corda e Vias, Engenharia Limitada, tinham as três apresentado a declaração de não apresentação de proposta em virtude do valor apurado ser superior ao preço base definido no caderno de encargos. E daí concluí que, afinal, apesar de eu estar desatento à introdução realizada pelo Sr. Presidente, o Sr. Presidente também estava desatento em relação àquilo que são os concursos que o próprio Presidente apresenta e que propõe para votação. Até porque hoje estamos aqui a votar a abertura de um novo procedimento de concurso para a empreitada de rede de saneamento da Mourão no valor de 725 mil euros, mais 35 mil euros do que extinguimos há 2 semanas. Pergunto, serão estes 35 mil euros suficientes para garantir que a obra seja realizada e não fique novamente o concurso deserto? Dito isto, Sr. Presidente, quero só salientar que o primeiro concurso foi aberto há 2 meses e, com isto, os habitantes de Mourão ficaram mais 2 meses à espera da realização de uma promessa que tem servido de bandeira, mas não acontece. E a nós, vereadores do PSD, não nos interessa quem tem razão ou não, ou quem está atento ou não. Apenas lamentamos que seja desta forma que estejam a ser geridos os dinheiros e as obras municipais e desejamos muito que esta obra arranque ainda antes das eleições, porque os arrodenses não têm a culpa de estarmos em ano de eleições. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Fico contente que se tenha preparado. É discutível. Mas esta caprichou, agradeço a atenção que me dispensou. Mas, ao contrário do que possa pensar, não me apanhou. Porque a verdade é que eu vou-lhe manter tudo o que eu lhe disse. Porque o que eu lhe disse no enquadramento, e pelos vistos estava mesmo desatento, referia-se à empresa que à última da hora desistiu. E, aliás, a questão é precisamente essa. E ainda hoje trazemos aqui outro declínio de outra obra de uma empresa que mostrou interesse. E a empresa que eu me referia e que repito e que pode citar a última ata porque serve para o meu argumentário de agora, é que a referência que nos fez para não prosseguir na sua intenção de continuar a fazer a obra era tudo aquilo que eu lhe disse do ponto de vista do calendário eleitoral, do ponto de vista de não terem capacidade de contratação, de mão de obra, mantenho tudo o que lhe disse. E o que eu referi foi precisamente para essa empresa que foi a única que mostrou interesse. O que indicou, em termos do seu argumentário, remete para as outras que referiu. Mas eu não me referi a essas, eu referi-me àquela que foi a única que mostrou a intenção e que disse especificamente que não era uma questão de verba. E isso eu mantenho de tudo.
E foi isso que eu chamei a atenção para a sua desatenção. É que a empresa que declinou, como esta da secção descentralizada fez por escrito, e que eu citei já aqui hoje, é uma questão que não remete para uma dimensão financeira, mas para uma dimensão que não tem a ver com planificação, ao contrário do que diz. E eu não gosto de utilizar um argumento que seja particular e que seja pessoal, mas eu estou a falar com um arquiteto e penso que um arquiteto melhor do que ninguém sabe qual é que é a dificuldade de contratação em termos de empreitadas para fazer uma obra. E tenho a certeza, e tem obras a decorrer em Arruda e que já deviam estar feitas há muito tempo, como sabe, e que tem dificuldade. E eu sei que a sua boa vontade é igual à minha para fazer uma obra que não foi feita durante as governações do PSD. Esta situação não tem 2 meses. Senhor, em 2013, remetíamos para uma taxa de tratamento destas situações de saneamento de 30%. E quando esta obra ficar feita em 2026, remete para 85%. Portanto, não há ninguém, posso lhe garantir, que tenha como meta fazer mais esta obra do que eu. E é por isso, e utilizando uma expressão popular, o seguro morreu de velho, que se acrescentou mais essa verba que está aí. Mesmo tendo a consciência, e repetindo o que eu lhe disse, porque eu não me enganei, repito o que eu lhe disse, não é uma questão financeira. Mas a verdade é que se pegar num jornal, todas as entidades, ainda que há dias estava a ver o Presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, a dizer que tinha dificuldades de contratação porque neste momento não se conseguia contratar para fazer uma única empreitada. O que é diferente a Câmara de Sintra da Câmara da Arruda? Só se for a capacidade financeira. Mas tirando isso, do ponto de vista da contratação pública, o referencial, o racional é o mesmo. Portanto, o que eu lhe disse na última reunião de Câmara, apesar de ter feito esse discurso todo muito bem estruturado, eu vou manter. Não foi por questões financeiras que a empresa que estava identificada, que se tinha comprometido, embora que não na assinatura definitiva, para fazer esta obra, que para nós é estratégica, como é a Carvalha, como é a Tesoureira, como é Vila Vedra, à última da hora, como se costuma dizer em bom português, roeu a corda. E o que eu estou a fazer agora é dar aqui mais um pequeno ajuste de mais 35 mil euros, para ver se isso não acontece. Mas a verdade é que eu não lhe posso garantir que isso vá suceder. Agora, a minha intenção, e só lhe posso garantir uma coisa, se eu for Presidente de Câmara daqui a um ano, esta obra estará feita. Isso eu posso lhe garantir. Não me vou comprometer com a calendarização, porque, uma razão muito simples, porque não depende de mim, porque do ponto de vista da contratação pública, eu estou completamente dominado por um mercado que tem fatores aleatórios e que faz avaliações agora do ponto de vista da capacidade em termos de taxas de lucro. E é por isso que eu não me posso comprometer com isso. Agora, posso-lhe garantir que esta obra em 2026 vai estar feita. Isso posso-lhe garantir. Portanto, todo esse discurso que me dedicou, eu não tenho nada para lhe acrescentar. A verdade é que aquilo que eu lhe disse na última reunião de Câmara, que foi que a empresa que à última hora desistiu de fazer esta obra, evocou que não era uma questão financeira. Posso-lhe repetir tudo novamente. E que as outras, como se costuma dizer também, nem foram a jogo. A única que demonstrou a intenção de ir a jogo, à última da hora desistiu, porque ia ganhar mais nos outros lados do que aqui, eventualmente, e evocou que não tinha capacidade de contratação para fazer tudo. Nomeadamente a obra de saneamento que estamos aqui a falar e que hoje vamos novamente abrir concurso. Quando se quer abrir concurso, o que nós estamos a demonstrar é que, ao contrário do que se diz, do que a oposição, ou certa oposição, diz nas redes sociais, é que será desta. Isso eu posso lhe garantir. Será desta. Como o mercado não depende de mim do ponto de vista da contratação, estou sujeito a ele. Como todos os presidentes de Câmara, dos 308 municípios que nós temos em Portugal, estão sujeitos. É isso. Passamos à votação, então. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu só vejo uma mão. É para fazer. Ok. Pronto. Não sei, posso-vos dar tempo. Ok. Então, aprovado, certo? Por unanimidade. É isso? Não. Eu sou um democrata, posso-vos dar tempo para falar. Mas como é para votar por unanimidade, eu prefiro. Evidentemente. Olha, tenho que aguardar que isto tem muito para assinar.
Esta está planeada há muitos anos. Bem, vamos então para o último ponto, o 32º. Aprovação dos trabalhos complementares de prorrogação do prazo de empreitada de beneficiação de vias rodoviárias municipais no Concelho da Rua dos Vinhos, 2024, e minuta do 2º contrato adicional. Não sei se há alguma questão. Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com 2, certo? Só vejo uma mão. Com 2 abstenções do PSD. Vou passar também só aqui a assinar aqui os documentos para conhecimento, que é o habitual, o resumo diário da tesouraria, o licenciamento de obras particulares. Peço também autorização para votarmos a minuta, como habitualmente. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. E pronto, penso que está tudo. Resta-me só despedir e agradecer a vossa presença, nomeadamente do público e dos demais elementos do Executivo e também aos nossos colaboradores. Muito obrigado e muito boa noite. Muito obrigado.